bojo. Bom, tá gravando já. Bom, vamos lá. O que eu estava dizendo em relação à posição do Nicolas é que, bom, eu imagino que ele conheça, eu imagino que ele saiba que a teoria dos lugares, você deriva outros lugares. E você deriva de duas formas. Uma forma é positiva, outra é negativa. Em relação, por exemplo, ao lugar teológico que é um lugar, que é um dos lugares onde você encontra, por exemplo, a indefectibilidade da igreja, esse lugar é extraído de outro, tá? Que lugar é esse? É o princípio ex salutem. Depois eu posso desenvolver isso. A questão é que até mesmo o seu tradicionalismo, Nicolas, no final das contas, seria uma forma de continuismo. Seria um tom de cinza de continuismo entre os vários tons de cinza possível. O que eu quero criar, o que eu criei, na verdade, mostrando que o continuismo é uma posição meta-especulativa, é a possibilidade de várias posições, incluindo a sua. Mas a sua posição seria melhor qualificada como um tipo de continuismo e não como um tipo de tradicionalismo, até mesmo. Enfim, um continuista ele pode se valer da tradição, ele pode se valer de várias fontes teológicas para negar fazer algum tipo de dissensão, né? Ele pode usar vários tipos de ferramentas, mas isso não o qualificaria como um tradicionalista. Até porque a gente está lidando com uma taxonomia onde geralmente as posições tradicionalistas são posições faccionadas que de alguma forma rompem com o magistério, o que não é o caso da sua posição. Pode falar. Aqui vem um caso de discordância grave, tá? Forte no caso. Que eu acho que, beleza, aqui eu coloquei uma possibilidade de discordância pública, tá? Você poderia dizer que algum tipo de continuismo seria enquadrado numa discordância pública. O que não seria enquadrado como continuismo de forma alguma é a possibilidade de rejeição pública de um ensino magisterial não infalível como o do Concílio Vaticano II, por exemplo. Por exemplo, se você fala de um concílio que promulgou doutrina infalível, como o padre Francisco de Borges discute, como o Quarto Concílio de Constantinopla, ele nega que esse concílio, por exemplo, tem que ser tratado como ecumênico, porque ele se baseia em evidências históricas, né? Por exemplo, a reabilitação de Fósforo por João VIII, pelo Papa João VIII, né? Mas também baseia no prejuízo do evento para a igreja posteriormente, que o Papa Adriano foi instrumentalizado pelo imperador e tal. Então, essa discussão sobre a rejeição de um ensino público em relação uma doutrina não definitiva, por exemplo, ao Concílio Vaticano II, de forma alguma pode ser enquadrado estrito sensu num continuismo. Ele é em si um tradicionalismo. Isso não seria tradicionalismo se você falasse assim que um tradicionalismo seria do tipo, sei lá, do Carlos Nogueira, necessariamente, que implica uma heresia no concílio, aí, óbvio, seria muito mais problemático. Mas um tradicionalismo crítico, por exemplo, de Brunero Gerardini e outros, não seria enquadrado no continuismo. Né? Pode, É, pode. assim, Nicolas, primeiro que a taxonomia continuismo não é uma taxonomia que esses autores conhecem. Em segundo lugar, esse autor que você citou, ele pode dizer o que ele quiser, inclusive que a lua é feita de queijo. O que ele tem que obedecer são os critérios que são, que são metanormativos e que, na verdade, possibilitam afirmações sobre o concílio, o magistério, etc, etc, etc. Se ele não se encaixa nisso, problema dele. A posição dele é a priori excluída, tá? Agora, dissensão pública do magistério não é necessariamente um qualificador do tradicionalismo. Por exemplo, eu posso citar o caso do padre Baltazar Pérez Argos,
que encontrou uma contradição entre a Dignitatis Humanae e a Gaudium, em a Gaudium et Spes, por exemplo, né? Uma contradição. E encontrou até alguns erros em relação, por exemplo, à dignidade formal do homem. E aí, ele é um continuista? Claro que não. Lembrando, taxonomia do continuismo não é conhecida entre esses debates entre progressistas, tradicionalistas e conservadores. É uma quarta posição que aparece como metanormativa. Você não pode dizer, isso não é continuismo. O que você tem que atacar é, primeiro, se você não quer dizer que não é nenhum tipo de continuismo, nenhum tipo, você tem que mostrar de fato. Eu posso rolar aqui de novo os imperativos que eu coloquei em relação ao continuismo. Aí você vai ter que dizer, esse aqui não vale, esse aqui não vale, essa dedução aqui está errada, etc, etc. Beleza, Carlos. Só comentando uma coisa que você disse, eu não coloquei que dissensão pública em relação ao ensino magisterial não definitivo é necessariamente tradicionalismo. Inclusive, no meu texto tem essa ponderação que não. O padre Charles Curran, que foi notificado, o próprio Hans Kung, né, que é famoso por negação de doutrinas, inclusive doutrinas infalíveis, mas doutrinas também não infalíveis, ele também foi censurado oficialmente por isso. A ideia aqui da possibilidade de dissensão como uma via é que o próprio modelo, a forma magisterial do Vaticano II estar enquadrado nessa modalidade de ensino não infalível, que pede um engajamento, obséquio religioso e tal, ela em si mesmo, como, por exemplo, uma possibilidade de rejeição, de dissensão pública como rejeição dessa doutrina como errônea, que era uma doutrina autorizada, né, não, não é impossível, não é uma impossibilidade factual, prática, impossibilidade moral, justamente porque essas doutrinas não só não são infalíveis, né, como assistência divina empregada no magistério não infalível, independentemente do grau de engajamento do sujeito magisterial, ela tem a possibilidade remota, improvável, de erro. É isso que eu estou colocando. Você pode falar assim, mas você não está respeitando alguns critérios metanormativos, então a gente não está debatendo se você está concordando comigo, que é uma possibilidade. Por exemplo, eu Bom, eu coloquei o exemplo. concordo que é uma possibilidade, mas é que é uma possibilidade condicionada a critérios metanormativos que fazem parte agora dessa quarta posição que entra na taxonomia, que é o continuismo, e a sua posição em relação a isso é condicionada, querendo você ou não. Se não for condicionada, ela não vale, joga no lixo. Se ela é condicionada, então ela é mais um dos tons de cinza do continuismo. Não tem como você dizer que não é continuismo, a não ser que você encare novamente o que eu chamo de continuismo horizontal, né, que é o continuismo meta-especulativo, criteriológico, inclusive para posições como a sua, que sustentam, por exemplo, a possibilidade de dissensão pública, onde, de alguma forma, o teólogo apontou um erro, etc, etc, etc. Então, se esse é o ponto que você quer que eu concorde, eu concordo. Mas o que você tem que concordar é que deve haver alguns critérios metanormativos para proposições teológicas, toda disciplina teológica, toda querela, seja ela, por exemplo, no nível da discussão natural, seja no nível teológico, é regulado por princípios meta-especulativos, você querendo ou não. A questão é saber quais desses princípios são os que regulam o caso do Vaticano II, e é o que eu faço. Eu mostro os princípios que regulam o Vaticano II e as proposições que podem dele serem extraídas e defendidas, incluindo erros, incluindo apontamento de algumas ambiguidades, etc, etc, etc. Então, novamente, se você
eu aceito isso, você aceita isso, falta só você aceitar que a sua posição é um tipo de posição condicionada e se não joga fora, como eu disse, ou então vamos debater sobre os critérios metanormativos que guiam o continuismo, porque se você não debater eles, a sua posição, eu vou encarar ela como uma posição condicionada, onde ela é um tipo de continuismo. Pode ser um continuismo crítico, etc, etc, etc. É, e, bom, se ela é condicionada ao continuismo, como eu coloquei aqui, para mim a discussão está encerrada. Mostrei que o continuismo ele tem uma precedência em relação a qualquer tese, inclusive a sua, né? Carlos, como alguém que defende a possibilidade de rejeição pública do ensino de uma sucessão de papas recente e apresentada em encíclica nos documentos, no magistério, no Vaticano II, pode ser chamado de continuismo? Em que sentido? O que seria tradicionalismo nesse caso? Não existiria. Porque eu estou literalmente colocando que a possibilidade de crítica, a possibilidade de rejeição, a possibilidade de que não está excluído, não é fora de questão a possibilidade de rejeição pública de um ensino magisterial não definitivo, inclusive o Vaticano II, isso como isso Você acredita que a sua posição nega, que a sua posição afirma que o Concílio Vaticano II é herético? Pode dizer que é herético? Sua Carlos, posição a de posição dissensão pode afirmar que é herético? a posição sobre ser herético ou não é uma possibilidade, é uma discussão dentro da possibilidade da afirmação ser errônea. Então, a gente já está em outra modalidade. O ponto principal aqui Sim. do tradicionalismo é a rejeição possível ou a rejeição positiva do ensino como ou possivelmente errôneo ou factualmente errôneo. Agora, se é herético, se é ambíguo, se é menos pernicioso, se é grave, outras notas teológicas de erros, é secundário. Não é secundário, porque o erro ou é herético ou não é. Não existe erro que não ou é herético ou se enquadre em alguma das distinções em relação ao que é um erro teológico. O que que é? É algum tipo de qualificativo. Se for um qualificativo que, por exemplo, coloca o concílio como herético, a sua posição rompe com o concílio e rompe com a criteriologia em relação à continuidade do concílio. Se a sua posição só afirma que é errado e dissente publicamente disso, etc., isso não é um qualificativo para a posição tradicionalista. Novamente, trago você ao debate. Vamos discutir então quais são os critérios meta-especulativos em relação a proposições que podem ser afirmadas ou negadas em relação ao Concílio Vaticano II, porque só assim você vai conseguir dizer, olha, isso aqui que você está falando, ó, isso aqui não pode ser continuismo. Porque você não tem nenhum tipo, porque primeiro você não fornece nenhum tipo de criteriologia em relação a afirmações sobre o concílio. Você só fala que uma coisa que eu concordo, por exemplo, que é possível uma dissensão pública, etc, etc, etc. Mas você tem alguma criteriologia em relação a proposições que podem ser afirmadas, inclusive as proposições que afirmam o erro do concílio ou do magistério pós-conciliar? Você tem alguma criteriologia para isso? É que minha tese não é essa, minhas defesas não são essas. Minha defesa não é só se a nota teológica de erro, quão possível o erro pode ser pernicioso, porque isso é um debate, seria um debate dentro do próprio tradicionalismo. Por exemplo, se é uma nota teológica é um erro herético, se é meramente pernicioso, por exemplo, se você coloca que um tradicionalista só é tradicionalista se proclamar um concílio como herético, isso está errado. Isso não é definição de tradicionalismo em si. Tu está quase reduzindo o tradicionalismo a uma posição que nem
a fraternidade assume, o padre Gleisi não assume isso. Não, de fato, a fraternidade não assume que é herético. Ela fala, por exemplo, alguns dos padres da fraternidade, recentemente, inclusive, que foram ingressados nela, falam que o concílio foi informado por ideias franco-maçônicas. Na fraternidade, há pessoas que acreditam que o Concílio Vaticano II é uma conspiração judaica, outros acreditam que é uma conspiração maçônica. Então, essas pessoas já estão fora do debate segundo a criteriologia que eu estabeleci. A questão é: você tem alguma criteriologia para dizer que essa posição aqui vale, essa não vale, essa aqui é tradicionalista, essa aqui é, na verdade, progressista, porque para você, olha, novamente, ó, você tem uma vou explicar bem pausadamente, ó, você tem uma taxonomia de posições. O progressismo, o tradicionalismo, o conservadorismo, e aí surge uma quarta que é o continuismo, né? Você tem uma taxonomia. Quais são os critérios meta e especulativos anteriores a essa taxonomia, portanto, para que você enquadre uma posição como tradicionalista e outra não? Você tem uma criteriologia, do contrário, você quer jogar futebol, mas você não tem as regras, né? Então, vale gol de mão, vale gol de qualquer forma. E aí eu te arrasto para o debate de novo. Vamos discutir os lugares teológicos em relação justamente a criteriologia que permite dizer que essa posição vale, essa aqui não vale, essa é tradicionalista, essa aqui é progressista e etc. Vamos discutir isso. Eu quero discutir isso, porque na verdade o que você discorda é disso. Porque quando eu falo que a sua posição é tradicionalista, você discorda, mas você não discorda da criteriologia por detrás que me permite dizer que a sua posição é um tipo de continuismo. Então, o que você faz é uma afirmação redundante. Você cai, na verdade, numa petição de princípio, a não ser que você. E os lugares teológicos que eu coloquei foram todos justificados e deduzidos, tá? Então, não tem nada de petição de princípio e nem de ignorância em relação ao assunto aqui posto. A questão é: você tem? Se não tiver, então vamos discutir o que eu apresento, né, como uma solução aí para justamente justificar essa taxonomia de posições. Carlos, como uma defesa de possibilidade de erro no magistério não definitivo, inclusive o Vaticano II, eu vou voltar nisso daqui, pode ser uma petição de princípio? Em que sentido pode ser petição de princípio, por exemplo, quando o padre de Dvornik nega que o Quarto Concílio de Constantinopla é um concílio ecumênico? Onde que... Porque são só afirmações. Prova. Cadê as provas? Não estou vendo. Você fala é, por exemplo, a possibilidade de dissensão pública é possível. Prova. Prova que é possível diante dos lugares teológicos que eu estabeleci ou diante dos lugares teológicos que você quer. Eu até aqui abro mão dos meus lugares teológicos, da minha dedução, e coloco isso no seu colo. Porque senão são afirmações ou sem que são só afirmações e, e sem nenhum tipo de evidência e, portanto, podem ser negadas sem nenhum tipo de prova também. Eu só vou negar, e vou negar, e vou negar, e etc. não são afirmações sem evidências, porque são afirmações reiteradas por documento oficial, o Carlos. Pega, por exemplo, o documento dos anos 90 da Veritatis. Ela fala sobre a possibilidade de falha no exercício docente da igreja. O documento da Conferência Americana pós-conciliar, a Conferência Episcopal Americana, fala de possibilidade de erro no magistério. Você pega os documentos de 1967 da Conferência Episcopal Alemã, ela fala de Mas possibilidade de erro no ninguém magistério. ninguém está negando isso, cara. Ninguém está negando isso. Então, A se não está questão é que você negando, o não tem debate não uma está sendo feito.
Oi, continue, vai. Não, pode falar, sem problema. Qual é a taxonomia que você tem para dizer que a sua posição é tradicionalista? Qual é a justificativa que você tem para dizer que ela é tradicionalista? A posição tradicionalista se define justamente pela rejeição, possibilidade de rejeição do ensino do Vaticano II, como eu já ponderei no início, qual é a definição comum, qual é a definição da linguagem comum, ou mesmo a definição de dicionário sobre tradicionalismo. Você mesmo colocou que a possibilidade está sendo colocada, então é você que aceita o tradicionalismo como possibilidade, então não sou eu que sou continuista, é você que é Não, um. eu aceitei a possibilidade de dissensão. Olha, você está distorcendo o que eu disse. Eu aceitei a possibilidade de dissensão. Eu não disse que isso é uma nota característica do tradicionalismo. Citei padres que são a favor de hermenêuticas da continuidade e que dissentem publicamente de documentos. Esses padres são tradicionalistas? É claro que não. Então, o seu critério, que nem é um critério, na verdade, né, você dá uma definição, eu não sei se descritiva, me parece que é uma mera definição descritiva, sem uma taxonomia exata, sem uma criteriologia para justificar a taxonomia, você tem que entender, novamente, ó, por exemplo, vou dar um exemplo aqui básico de lógica, tá? Se eu digo que o fugito é animal, que você é animal, que todas as pessoas que estão nessa conversa são animais, é porque existe uma criteriologia que é meta-especulativa que justifica essa taxonomia, por exemplo, de dizer que vocês são animais, que pertencem ao gênero animal, né? Que é a árvore de Porfírio. E, pois muito bem, ela é muito bem justificada como a taxonomia, como uma criteriologia para a taxonomia lógica dos predicáveis, e o que eu estou fazendo é oferecendo novamente uma criteriologia meta-especulativa para a taxonomia das posições da igreja. A questão é, você diz, a sua posição, a minha posição é a posição tradicionalista, mas com base em quê? Em qual criteriologia? Em É, definição? Em definição de dicionário? É isso? novamente, Carlos, a ideia de um tradicionalismo, de uma posição lógica considerável tradicionalista, ela defende não só a possibilidade factível do magistério ser errôneo, né, mas que o Vaticano II contém erros ou foi prejudicial de alguma forma. Né? A ideia da modalidade, da forma não definitiva de exercício docente da igreja, ela contém sua própria natureza, né, no exercício não infalível, a possibilidade de erro. E dentro dessa Ah, possibilidade factível, uhum, é onde coloca uma via possível do tradicionalismo. Então, por exemplo, se você fala que eu sou uhum. continuista porque eu não defendo que o concílio é herético, eu sou continuista porque eu não defendo que o concílio é herético, depois fala, por exemplo, que um padre da fraternidade cai em erro porque diz que a intenção do concílio é judaico, né? Por exemplo, você já defende uma hermenêutica de mera intenção, contém-se um erro factível de análise de documento, e isso é um. Aí eu posso analisar as intenções dos autores no contexto histórico, ideias teológicas, falar isso aqui, a Peraí, interpretação Nicolas, dele, a para leitura. mim, para mim o áudio deu uma cortada que prejudicou aqui entender bastante. Retoma aí uns 10 segundos da sua fala. É, foi mal. É, se você, por exemplo, tem uma ideia hermenêutica da intenção, que é um aspecto tríade da interpretação dos documentos magisteriais, né? Você, por exemplo, a hermenêutica da intenção do contexto histórico dos autores e dos conciliares diz assim, isso aqui teve uma intenção judaizante,
Isso não é em si uma análise documental e sequer é também uma análise do conteúdo do ensino magisterial. Porque uma hermenêutica documental é diferente de uma hermenêutica da intenção. Uma hermenêutica da intenção é diferente de uma hermenêutica da recepção. Eu posso defender dizer que é uma intenção judaizante e dizer que ela é diferente, por exemplo, da rejeição de um ensino na recepção. Com certeza, eu concedo isso. O problema é o seguinte, quando eu falei desses padres falando, com certeza, várias besteiras, é que são erros, são afirmações incompatíveis com vários lugares teológicos e que, portanto, não poderiam ser ditas por um padre. A verdade é essa, porque eu tenho uma criteriologia que me diz que essas afirmações, mesmo que o padre acredite nisso, né? Por exemplo, o padre Baltazar Pérez Argos acreditava que a intenção do concílio era liberal, mas quando isso foi para o texto recebido, essa intenção desapareceu por conta do Espírito Santo. É um exemplo. Mas dizer que, de fato, que factualmente o concílio, no seu aqui e agora, é informado por essas intenções liberais, maçônicas, etc., são coisas incompatíveis com a atitude de qualquer pessoa que queira entender quais são os prolegômenos que permitem afirmações tanto em relação à dissensão, como você quer, como também em relação à acepção. O que eu te peço é, novamente, uma coisa que você está fugindo. Eu já dei o exemplo da lógica, né? Que para você, por exemplo, classificar animais e até espécies, você precisa de uma taxonomia que é justificada por princípios meta-especulativos, e eu dei o exemplo da árvore de Porfírio. Você continua falando de tradicionalismo é isso, tradicionalismo é aquilo, mas você não tem zero de criteriologia para dizer isso ou aquilo do concílio. Você não tem você, portanto, não tem como justificar a sua taxonomia. O que você pode dizer é dizer, o tradicionalismo é isso, o tradicionalismo é aquilo. Mas e os seus critérios? Onde estão os seus critérios prévios a essa taxonomia? Onde estão, Nicolas? Ô, Carlos, eu sequer estou discutindo, por exemplo, o conteúdo do concílio em si, tá, tá Eu resumir não aqui. estou discutindo isso também, eu estou pedindo, vou repetir, estou pedindo quais são os seus princípios criteriológicos para justificar a sua taxonomia de que, por exemplo, certas afirmações são tradicionalistas, outras são continuistas, outras são conservadoras, outras são progressistas. Onde está isso? É só isso que eu estou te pedindo, porque sem isso você não tem justificativa nenhuma para dizer nada sobre posição nenhuma. Só Claro pode que tem, repetir. ô Carlos. Claro que tem. Se o tradicionalismo ele se define pela própria possibilidade de rejeição da doutrina conciliar, não só dissensão pública, e eu já falei isso mais de uma vez, eu não falei que a simples possibilidade de dissensão pública leva ao tradicionalismo, eu disse que a possibilidade de dissensão pública leva também a possibilidade em relação à doutrina conciliar, tá? Qual é a Existe taxonomia? uma Qual é, especificidade dentro dela. qual é, Então, tá, e como é que você define Carlos, essa especificidade? espera aí. Vamos colocar aqui. Você aceita a possibilidade da doutrina conciliar ser errônea e que o tradicionalismo, colocando ela como errônea, é uma via factível dentro da igreja? Eu aceito a possibilidade da afirmação de que uma doutrina conciliar pode ser errônea, mas eu tenho uma taxonomia que me permite dizer e localizar essa posição ou como tradicionalista ou como continuista, e você não tem nenhuma. Então, Você se só tem você aceita. afirmações. Ô, O Carlos, tradicionalismo se define assim. Carlos, se você aceita que o Aham. tradicionalismo
como uma denúncia de um ensino magisterial não definitivo e Eu não errôneo é aceitei, uma via. eu só falei que eu não aceitei, eu só falei que eu tenho uma criteriologia que eu Não, poderia classificar o tradicionalismo sim, como tradicionalismo, etc, etc. Entendeu? sim, Eu, eu estou colocando como uma possibilidade factível dentro da igreja em relação a um ensino errôneo, em relação à dissensão pública, um magistério não definitivo que pode você remotamente. só está definindo definição. Eu posso dizer o Oh, oh, seguinte, ó, que a definição Rapidinho, de continuismo ah, posso só interromper uma coisa? Posso dizer o vai, seguinte, vai. Nicolas. Olha, o continuismo, na verdade, ele se define por comer bolo de chocolate e não, qual a não relação disso com doutrina conciliar? sorvete de morango. Não, A qual a questão é relação que disso com você. doutrina? Rapidinho, Não, Nicolas, deixa o Carlos vai falar. Deixa o Carlos falar e aí eu prometo que você fala sem o Carlos interromper você também. Rapidinho, Carlos, vai lá. Vamos lá, novamente. Vejam, nossos queridos telespectadores, que ele só dá definições. O tradicionalismo se define assim em relação a isso, em relação àquilo, etc, etc, etc. Bom, e qual é a taxonomia, e como você justifica essa taxonomia sem uma criteriologia prévia? Vou pedir mais uma vez. Qual é a criteriologia prévia que você usa para justificar essa taxonomia? Se é só definições autorreferentes ou se tem alguma coisa que justifica isso de não, maneira prévia, né? Tá. Agora o Nicolas vai falar, Carlos, por favor, não interrompa. Deixa o não Nicolas existe falar até o fim. Pode falar, Nico. Não, Vai lá. não existe nenhuma definição autorreferente. E você diz assim, você fez uma definição arbitrária. Ah, eu posso dizer que continuismo é comer bolo, não sei. Isso não tem nada a ver com doutrina conciliar. A referência, quando você define, por exemplo, o tradicionalismo, você objetivamente está dizendo que é uma posição que nega a doutrina conciliar como errônea por modificar, ou sei lá, perverter, reverter a doutrina anterior. Aí você pode definir de forma mais extensa a um catolicismo tridentino, a uma neoescolástica teológica, não importa. A questão aqui é que a possibilidade de discordância objetiva em relação à doutrina conciliar, que define o tradicionalismo como uma via factível e real, é uma possibilidade dentro da do magistério não definitivo não ter uma assistência garantida como as doutrinas infalíveis, por exemplo. E você está dizendo que concorda que é uma via factível, então você concordou comigo, nosso debate já está encerrado desde o início. O Nicolas, Ó, deixa eu tentar fazer um comentário. Eu sei que eu estou como intermediário aqui, mas eu vou, acho que não só tentando moderar o tempo, mas deixa eu ver se eu consigo entender uma coisa que o Carlos está falando, para ver se você concorda ou não, e talvez isso ajude na resposta do Carlos. Eu acho que o Carlos está falando uma coisa mais ou menos assim, que, por exemplo, você está definindo o tradicionalismo como uma posição que possa rejeitar o ensino do magistério. Mais ou menos isso que você está me falando. Mas, por exemplo, existem alguns preâmbulos prévios para você Não sequer. rejeita. Diga. Um Qual, progressista então também fale. pode rejeitar uma doutrina magisterial. É algo Um mais amplo continuista, que isso. um continuista também pode para você rejeitar. Não, o continuista é justamente aquele que prega uma hermenêutica de defesa ou de continuidade, possibilidade de reforma dentro da continuidade, que alguns vão falar de micro-rupturas e macro-continuidades, mas em si o continuismo está defendendo não só uma continuidade doutrinal, como esse continuismo voluntarista que eu estou criticando, ele está colocando o tradicionalismo como uma via impossível na questão tanto na impossibilidade normativa do dissenso em relação ao ensino magisterial, como numa impossibilidade em relação à indefetibilidade da igreja. O Carlos está concordando com tudo que eu estou falando, então a gente não está debatendo. Ele está concordando que é uma possibilidade, que não fere a indefetibilidade do tradicionalismo, então a gente não está debatendo. Ele está concordando que é possível, então
não tem debate. Diz aí, Não, mas Fugito. peraí só um instantinho. Você pode repetir, assim, de forma um pouco mais direta, o que que é continuismo para você, rapidinho? O continuismo é... Na definição do Bento XVI, é uma defesa de uma leitura do concílio como uma continuidade da tradição pré-conciliar, de alguma forma. Então, você tem esse âmbito do continuismo que defende uma continuidade, que não há um rompimento doutrinal formal, apesar de haver micro-rupturas, há uma macro-continuidade. Ou seja, micro-rupturas de reforma e macro-continuidades de doutrina. Certo. Tá. E nessa sua... Oi, Carlos, pode Só uma falar. coisa, ele confunde a hermenêutica da continuidade com o continuismo. Tem uma Pois taxonomia é, que não existe. pois é, então, Pode é isso que eu continuar. pois é isso que eu queria chegar, né? Porque aí tá. Então, para você, o continuismo seria as pessoas que defendem uma hermenêutica da continuidade, que é o que você falou, ou seja, que a tradição passada está em continuidade apesar de micros reformas do Concílio Vaticano II. Pode ser. Pode ser isso. Essa pessoa continuista, para você, pode rejeitar coisas ditas pelo Vaticano II. Não, essa pessoa continuista justamente coloca o tradicionalismo como uma impossibilidade. Não, Não tudo só bem, tudo bem. impossibilidade, como uma via moral equivocada. Só ponderando aqui o Fujita, que o debate inicial não foi taxonomia e metanormativa, que ele está repetindo incessantemente que, meu Deus, o debate inicial foi que o tradicionalismo é uma via possível, que não afeta a indefetibilidade, e ele concordou. Esse foi o debate inicial. Eu coloquei lá no primeiro minuto Não, essa tudo bem. questão. Eu vou já tentar falar por que que eu acho que essas perguntas que eu estou fazendo são importantes e talvez esclareçam para você o que que o Carlos quer falar. É só para entender uma outra coisa. Então, mas só para deixar bem claro, para você, então, um continuista não pode rejeitar nenhum ponto do Vaticano II. Não é isso. O continuismo defende os pontos do Vaticano II moralmente. E na questão Moralmente. de doutrina, ele pode rejeitar ou criticar um ponto ou outro. Ele pode, então, criticar, tá? E o tradicionalista para você, agora dá a sua definição de novo de tradicionalismo. O tradicionalismo é justamente a partir da possibilidade de erro ou do magistério, no magistério não definitivo, rejeita a doutrina conciliar ou ver como errônea ou tem alguma nota de problema, não necessariamente heresia. Pois é, quando você fala não necessariamente heresia, para mim, aí entra um pouco no que o Carlos está querendo falar. Não pode ser necessariamente heresia, porque tem parâmetros para que esse tradicionalista continue sendo um católico, correto? Não, Não tem parâmetros? eu tô falando que não é o que ele está falando. Não, Primeiro ele fala, não é isso que você está colocando, uma coisa que ele foi além. Ele não falou só heresia. Quando ele citou os padres da fraternidade, ele concordou que muitos não defendem heresia, o padre Gleisi, e depois falou que não, ainda tem não, então, sim, judaizante. concordo. Sim, o Paulo realmente falou de outras coisas, mas ele também mencionou a questão da heresia. É só esse o ponto que eu estou trazendo, que existem coisas que precisam basilar o que que essa rejeição que você falou, né, que pode ser uma nota de erro, pode ou não afirmar. Porque se ele está em algum momento considerando o tradicionalismo como uma posição de que rejeita doutrinas ou teses, coisas ditas no Concílio Vaticano II, isso é dentro de um certo limite. Se esse limite, por exemplo, é um deles sendo a questão de a pessoa não pode rejeitar, reputando uma posição do Concílio como herética, então essa posição sequer é católica, logo sequer poderia ser tradicionalista, se o tradicionalista supor que sempre tem que ser católico. Entende? X1. Eu- não, na Não é, verdade, assim, eu juro que eu não estou tentando contra-argumentar o Nicolas, eu estou tentando realmente só Mas você explicar está o que que eu mediando em acho. favor do Carlos, o Fujita.
Não, tudo, Tu colocou um monte de ponderação que ele não colocou e tu interpretou uma posição que ele mesmo não soube definir. Primeiro ele falou que o padre da fraternidade não defende como herético, mas a intenção Eu não também tentei está errada. definir nada, meu amigo. Deixa eu só falar um negócio. Eu não tentei definir coisa alguma, né? Uhum. O que eu estou querendo dizer aqui, que eu acho que está claro, é que é o seguinte, é que para você classificar coisas, como por exemplo, a definição que você deu de tradicionalismo, posso te perguntar uma coisa? Essa definição que você deu de tradicionalismo para o Fujita, ela é uma definição essencial ou descritiva? Ô, Fujita, Oi, fala. eu acho que o debate, ele já. Inclusive, eu preciso dormir, tá muito tarde, porque não vai chegar em lugar algum. Tá? Não, O então, Carlos, ele mas tá era tentando. por isso, é O por Carlos, isso que ele eu tá tentando. tentei. Fala, pode falar. Não, é que o Carlos tá tentando me repetindo os mesmos termos, as mesmas palavras desde o início. Se não quer a questão inicial que eu coloquei lá, você media isso, você interpreta isso. A questão que eu coloquei desde o início, que era sobre Uhum. que o tradicionalismo não afeta a indefetibilidade da igreja e o tradicionalismo não, de forma alguma, nega a natureza normativa da doutrina, o Ora, tradicionalismo como Uhum. rejeição da beleza, Peraí, doutrina Carlos, eclesial. deixa ele falar, Carlos, deixa ele falar, Carlos. O Você está Continua. tradicionalismo falando muito já, né? É que eu perguntei Não, uma peraí, coisa Carlos, não, direta e reta. Carlos, peraí, eu quero ver ele falando. Você falou também um tempão. Fala aí, Nicolas. Não, é o que Oi, então. eu coloquei desde o início. O tradicionalismo como rejeição conciliar como errônea, uma afirmação de que essas reversões foram equivocadas, eu coloquei desde o início. Isso não afeta a indefetibilidade da igreja, isso é uma via factível dentro do quadro normativo de uma posição católica. E ele concordou, então não tem mais debate, não importa se via cristologia normativa, via, Quadro não importa isso. normativo. Tipo, Carlos, isso pode ser não, um eu debate, mas é um entendo. debate extra, externo à questão que eu estou colocando. Ele está falando que é Entendi. impossível. Uhum. Agora eu posso Oi. falar? Rapidinho, Agora eu- eu entendi a posição do Nicolas. Eu só estava Aham. tentando, eu juro que eu não estava tentando ser um outro debatedor. É só que vocês não estavam, justamente, vocês estão em um desacordo, que é o Nicolas está achando que o Carlos está trazendo um debate alheio ao que ele está tentando discutir, que é a possibilidade de um tradicionalismo. E eu só estava tentando explicar para o Nicolas que, assim, na posição do Carlos, ele está dizendo que existem parâmetros para você sequer poder dizer o que é um tradicionalismo. Porque se o tradicionalismo pode rejeitar uma coisa dita pelo Concílio Vaticano como herética, isso vai afetar, pelo que o Carlos está explicando, a indefetibilidade da Igreja Católica. Então, ele não poderia rejeitar ao ponto de dizer que algo é heresia. Então, o Carlos só está querendo dizer isso. Olha, quais são esses parâmetros para a gente dizer que o tradicionalista pode rejeitar algo do concílio? Entende, Nicolas? Para mim é isso que o Carlos está tentando passar. Sim, mas até essa definição, porque, primeiro, eu entendi o que você colocou. Primeiro, que o tradicionalismo não se define por isso, e mesmo que se definisse por isso, a questão do concílio como herético não se define como uma impossibilidade no âmbito da possibilidade de promulgação de um documento com erros formais em termos de doutrinas infalíveis, tá? Porque ele vai ter que defender, por exemplo, no âmbito magisterial, que o âmbito do ensino infalível ou do ensino não infalível não é um terceiro objeto, é uma extensão do que é infalível, a gente pode ver que essa extensão é uma descaracterização da doutrina de fé, que não é uma promulgação formal de heresia, ainda que a acusação de herético seja colocada. Tá? Porque é impossível, por exemplo, o magistério colocar como uma doutrina normativa da igreja como heresia, porque uma heresia seria uma negação formal de um ensino infalível. Então, um ensino infalível, promulgação factível ordenada dentro da igreja, não poderia ser negado formalmente, mas nem os tradicionalistas mais radicais, tipo Caldeirão, nem o Nogueira defende nesses termos. Tá? O Nicolas cortou bastante o seu áudio para mim aqui, acho que quase de uns Não, 30 segundos para cá. Você pode tá, só retomar? pode passar para ele, que eu já
Falei demais, velho. Eu quero voltar. O Fujita traduziu bem o que eu quis dizer. Novamente, para você definir posições como tradicionalistas, etc. Primeiro que a taxonomia de continuismo não existe no debate tradicional. Pode pesquisar aí, continuismo. Quem define o que é continuismo, né? É uma taxonomia que surgiu aqui no Brasil. Na verdade, eu estou falando que continuismo é uma posição meta-especulativa e criteriológica. E, na verdade, agora eu queria fazer perguntas diretas a você, Nicolas. Por exemplo, você definiu o tradicionalismo. Posso perguntar se essa definição é essencial ou descritiva, por Ô, favor? Carlos, ô, Carlos, eu posso perguntar para você, objetivamente, lá o debate inicial, se o tradicionalismo como uma rejeição do magistério não definitivo do Vaticano II como possibilidade de assistência medida não garantida é uma via possível dentro do pensamento e da crença católica? É ou não? Afeta ou não a doutrina da indefectividade da igreja? Segundo a minha criteriologia, na verdade, essa afirmação teria que ser condicionada Ô, e caramba, bastante pelo amor condicionada. de Deus. Peraí, Nicolas, peraí rapidinho, Nicolas, deixa o Carlos terminar agora. Fala, Carlos. Tem que ser condicionada por vários critérios que são Isso anteriores não é um debate. à taxonomia de tradicionalista. Por exemplo, essa afirmação ela tem que estar de acordo com o princípio ex salutem. Você fala muito de indefectibilidade, mas você sequer sabe que, por exemplo, o princípio de indefectibilidade está ligado ao princípio ex salutem. Esse princípio, por sua vez, está ligado ao fim último da igreja, que não pode falhar, meu amigo, não pode falhar nunca, Cara, eu já seja no, falei, eu sei seja no disso, cara. Não, magistério. não, 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 não. Ô, Carlos, não, não, para de achar que sou burro, tá? Porque os textos que eu te mandei justamente colocam isso, que assim, a igreja não pode falhar em seu exercício e que a Onde doutrina está tradicionalista. onde Ah, tá Jesus, onde tá o princípio ex-salutem no seu texto? cara, Mostra aí. cara, cara, Pode, deixa, pode deixa eu mostrar. terminar aqui. Ô, Bom, Fujita, encerra o Oi. debate, porque para mim já foi suficiente, não tá Não, tendo um debate. peraí, rapidinho. Deixa eu tentar fazer uma pergunta para o Carlos agora. Agora que eu falei para o Nicolas, eu vou falar para o Carlos. Carlos, olha só. Você está me dizendo que você está achando que essa criteriologia é importante para o Nicolas conseguir fazer uma definição adequada. Eu vou tentar trazer um exemplo para ver se você consegue explicar. O Nicolas falou ali, por exemplo, que essa não era a proposta do Álvaro Calderon, nem do próprio Carlos Nogueira. Mas, no meu entendimento, até em alguns vídeos recentes que eu assisti, do Carlos Nogueira e de outros, eu vi, por exemplo, o Nogueira chamando o Concílio Vaticano II de Cara, você está conciliábulo. mediando a favor do Carlos. Não, Encerra isso não, que para mim já encerrou. isso, Não, isso, não, ô mas assim, Fujita, calma aí, me ouve, tá, me escuta, ouve. pode falar. Hum. Encerra Entrave. isso, porque você Pode está entrar. mediando a favor do Carlos. Eu Você fiz nem uma terminou, pergunta. você nem Ó, sabe qual a pergunta que eu vou fazer. deixa eu terminar. Eu fiz uma Ah, pergunta objetiva para ele e ele não respondeu, porque ele não sabe do tema e Não está sei qual, implicando para qual, mim que eu não sei. qual, Ele qual que não é a sabe pergunta? Qual do que é a tema. pergunta? Qual que é a Cara, qual vou pergunta? que é a perguntar de pergunta? novo e você responde. A Tá, vai lá, doutrina pergunta aí. do tradicionalismo, que implica uma Aham, possibilidade ou factual aham, do, aham, do Vaticano II como errônea, aham, ela errônea. é, dentro da posição católica, dentro da crença católica, uma via possível, É ou não? possível, Afeta a é indefectividade da possível, igreja? é, é possível desde que siga os Oh, meu princípios Deus, teológicos que pelo amor de regem Deus. Ô, a Fujita, própria. termina isso, Oi, ele não está calma. respondendo. Ele não está respondendo. É possível ou E, ó, não? Impossível ou não? Ô Termina. É Nicolas, possível. a dúvida do Nicolas é se o tradicionalismo, se ele estiver, no caso, definido como algo que possa, aliás, se ele for definido, né, como uma posição em que você possa negar algo do Conselho Vaticano II, se ele é possível. É isso, a sua pergunta. E eu Algo respondo, é possível desde que
Ai, meu Deus. É, Pelo amor de essa, Deus, cara. Pelo Ô, amor de Nicolas, Deus. Olha. Nicolas, eu tô, mas assim, eu sei que você tá um pouco frustrado com a resposta, mas o Carlos, para mim o que o Carlos Não está é falando é, frustrado, é que isso não é uma resposta, cara. Tu tá mediando a favor do teu não, amigo. não, não tô, Já, já disseram eu que tô, você ia fazer isso. eu não, eu tô tentando traduzir o que um tá falando pro outro, só que vocês dois têm que se acalmar. eu tô Você tá falando, calmo. Nicolas, me responde, por que que você não está aceitando essa resposta do Carlos? Aí eu tento explicar pro Carlos. O Ó, moderador não fica gritando posição, cara. Esse cara Que é? debater, pelo amor de Deus. Tá muito Peraí ruim que eu teu áudio não, aí, hein, Vitor? não entendi Tá nada. horrível. Nicolas, pode falar, por favor. porque o debate inicial. Calma aí. Oi, Ô, fala. Vitor, O debate inicial. a questão inicial era justamente sobre o tradicionalismo dentro de uma via possível, Uhum, dentro do quadro factível de isenção pública, e também o segundo ponto, eu coloquei 2 pontos lá que não foram respondidos por horas, que, uhum. que não afeta a indefetibilidade da igreja. Ele concorda comigo que não afeta a indefetibilidade da igreja? Você concorda com isso, Carlos? Concordo, concordo. Então o debate se encerrou. O debate não era sobre Não, critérios o para debate não se definir. encerrou, meu amigo, porque. Sabe por que que o debate não se encerrou? Porque você quer puxar É para o porque seu lado e diferente eu de não vou você. cair É nisso. porque. Só calma, só um minutinho, deixa eu falar só um pouquinho. É porque, diferente de você, eu tenho uma criteriologia onde eu Ai, meu consigo definir Deus. que posições são válidas e que posições não são válidas, né? Eu tenho essa criteriologia, eu posso dizer, coisa que você não tem. Ô, Nicolas, Não, cara. Na verdade, calma aí. Ó, o Carlos consentiu. O Carlos falou assim, olha, é possível. Aí o que o Carlos está falando é, dentro dessa definição que você está Não, o dando, debate Ô, que é não é esse. O Fugito, possível. debate ô, não é Fugito. esse. O Fugito, Rapidinho, o Vitor, debate. rapidinho. Pera aí, rapidinho, Moderador Vitor. não tem que ficar explicando posição do outro, cara. É Não, dois mas versus um, então vou entrar aqui também. Vamos não, assim, vamos fazer 2-1. peraí, calma. Cara, Não, virou mas várzea isso aqui, cara. eu perguntei se Mas não tudo tem bem. que ficar Olha só. fazendo pergunta. Ô, Moderador ô, modera debate, não discute junto, não explica a não, posição do peraí, outro, deixa peraí. os não, caras ó, se carnear. Então Deixa os eu, caras se fala explicar, são dois marmanjos de bigode, aí, cara. Vitor. Fala aí, Vitor. Vitor, peraí. Uma moderação pode ser feita de diversas formas, não Ah, necessariamente tá só uma de contagem. bosta. Legal, velho. Tu Olha tá só, ponderando pro lado do Carlos, agora eu vou não, entrar no lado do Nicolas também. Aí vai ficar muito peraí, legal. rapidinho. Olha só, eu falei no começo, uma moderação pode ser só de tempo. Aí eu falei, mas eu estou propondo aqui, já que eles estavam em impasse, não estava saindo disso de um falando de criteriologia e outro falando de definição, que se não vai sair daqui, eu preciso intervir. Porque aí E tu falaram que o perguntou se o próprio Nicolas Nicolas. concordava com a tua intervenção, se os dois estavam. Porque pra mim tá parecendo o seguinte: começou a dar problema, tu interviu e tá explicando a posição do Carlos pro Nicolas, ele tá falando que não precisa. Bem, o Nicolas, se Mas você é, que. O Nicolas. mas o Nicolas, será que ele entendeu a posição? Eu não sei se ele entendeu, eu não sei se ele Eu não conhece. sei nem se tu Mas entendeu o tema, Carlos, porque tu tá fugindo também. que tipo de qual é o tema? O tema é tradicionalismo versus continuismo. Eu expliquei que minha Não, posição desde o não. início era O criteriológica. tradicionalismo com possibilidade teológica. E eu disse que que eu iria defender, eu disse isso na minha apresentação, que eu não Tá, ia defender uma mas a posição. questão é, o Não, tema era possibilidade teológica do tradicionalismo. Ponto. Peraí, meu amigo, deixa eu explicar. Eu disse desde o início que eu iria defender uma posição criteriológica, ou seja, uma posição que é a condição de possibilidade para a afirmação, por exemplo, do continuismo, por exemplo, do conservadorismo, etc, etc. uhum. E aí a questão é que que a minha posição, o que eu estou defendendo é anterior a afirmações teológicas em relação ao concílio, a pontualizações teológicas. Eu estou nas condições de possibilidade. E se caso eu conseguir demonstrar dentro dessas condições de possibilidade que o tradicionalismo do Nicolas está errado, acabou para ele. Não tem o que argumentar. Entendeu? Entendeu agora? Amigo, a discussão sobre possibilidade ou conteúdo factível, eu nem entrei. Justamente, uma das coisas que eu também não ponderei foi justamente o erro ou não da doutrina conciliar. Eu não coloquei isso. Não coloquei
inclusive eu discuto Bem, em um dos textos. Calma aí, calma aí, calma aí. você fez uma Carlos, pergunta, você fez deixa uma deixa pergunta. o Nicolas falar, Carlos. Deixa o Nicolas falar. Deixa o Nicolas falar. Inclusive, em um dos textos, eu discuto justamente a questão da natureza, por exemplo, da dissensão progressista e a diferença da natureza normativa, da dissensão. Eu não quero entrar nesse debate. E o debate não é esse. Tu tá criando um outro, sendo que desde o início eu coloquei para você. Qual é o tema do debate? Fala aí o tema do debate, para mim O ouvir. tradicionalismo, a posição tradicionalista tenta ou não a Uhum. efetividade da igreja. O tradicionalismo é ou não uma via possível na Não, crença católica? eu vou pegar aqui o que Não, você disse no WhatsApp. responde, é ou não? Tá bom, eu respondo, tudo bem, eu respondo, tá? Mas eu só vou pegar aqui para a gente saber Não, responde qual é aí, cara, responde o que eu tô Ô, falando. Nicolas, não, Nicolas, Aí peraí vai falar rapidinho. que Peraí, teologia Nicolas. normativa. Nicolas, ele tá tentando responder, Nicolas. Só um instante agora. O Carlos Tá ouviu bom, você vai. falar. Eu quero agora que você escute um pouco. Diga, Carlos. Vamos lá. O que ele propôs como debate é o seguinte, ó. Sendo objetivo, tem uma posição tradicionalista, né? Aí ele fala do Gherardini e defendo a possibilidade, etc., de erro, etc., etc., etc. E aí ele falou assim: sei que você segue uma posição continuista e talvez discorde da minha posição. Daí eu iria te convidar para uma conversa e um debate. Ou seja, você de fato colocou essas proposições, mas você também me colocou como continuista. Eu estou explicando o que é o continuismo para você, entendeu? Você está me explicando o que é o continuismo, mesmo eu te mandando 2 textos sobre continuismo. Aquilo que eu coloquei não é continuismo. Tá? A crença que o pessoal aqui, todo mundo aqui entende como continuismo, não é continuismo. Continuismo é o que você está definindo aí arbitrariamente como continuismo. É Não, não isso? estou Então, é definindo, isso? eu não Então, estou. então eu Primeiro que iniciei errando o termo. a taxonomia Para de de repetir isso, continuismo cara. não surgiu não surge no debate acadêmico. Pesquisa aí, continuismo. Não Algum vou pesquisar teólogo se porcaria denomina. nenhuma. Pesquisa aí o tradicionalismo. Um monte de definição que você colocou sobre tradicionalismo é porcaria. Tá tudo errado, Carlos. E eu não tô te ponderando aqui. Isso tá errado, o Cara, tradicionalismo. Você falou eu heresia. Depois eu falei, não tô não, tá nem errado. Aí, definindo o que é não, você tradicionalismo. Eu não definiu, meu defini. filho, meu filho. Você primeiro falou tradicionalismo que é heresia. Eu falei, não, nem a fraternidade defendia. Depois eu falei, intenção judaica. Aí eu Eu falei dei de novo. exemplos de padres que defendem heresia. Jesus É, Cristo. Tá bom, bom. Nicolas, agora deixa eu falar o seguinte, novamente, vamos lá, A taxonomia. vamos lá. Eu acho que tá, de novo, eu assenti, você perguntou e eu assenti a sua Não, possibilidade. você Agora não eu vou fazer, respondeu. Você não respondeu. eu Eu assenti, eu perguntei. falei que Não, concordo. não, não. Beleza, então você concorda que o tradicionalismo não afeta a indefectividade da igreja e o tradicionalismo é uma Concordo, via possível? Você concorda? concordo, Então, concordo. Agora posso fazer a obrigado. pergunta? Posso fazer a pergunta Pode agora? sim. A sua definição de tradicionalismo é genética ou é genética Ai, descritiva ou meu essencial? Deus, isso não é o debate, meu filho. O debate sobre tradicionalismo é sobre rejeição, sobre a doutrina conciliar. Deixa eu te Se perguntar você uma coisa. Como é que você sabe que não é do debate? Primeiro, eu gostaria que primeiro que você descortinasse o, presbiteriano, o que é Ô, uma Carlos, coisa e outra. rapidinho, gente, a É, gente tem que manter um pouco de ordem, um pouco de ordem. Eu sei que intervenção não está proibido aqui, mas também não pode ser no nível da gritaria, tá? É, pelo menos aqui o debate ele precisa ter um pouquinho mais de ordem. tá bom, Carlos, foi mal. baixa a bola aí, Nicolas. Eu não tô te falando que você é um desqualificado. é, Eu estou só falando o seguinte, Nicolas, eu estou te perguntando uma coisa que é importante para a minha posição. O continuismo, como tal, eu sou o pai dessa criança, então eu posso definir sim o que é continuismo. Meu Deus, agora você está defendendo definições arbitrárias da tua parte. Eu justifiquei a minha definição a partir de Você não deduções baseadas em lugares teológicos, né?
Não foi uma coisa arbitrária, é uma definição a partir de lugares teológicos, positivos e negativos. Então, portanto, a sua afirmação de que é arbitrária é uma afirmação sem nenhum tipo de respaldo na realidade. Não é arbitrária. Já chegamos nessa conclusão? Não é arbitrária. Agora eu posso te perguntar uma coisa que eu acho que é importante Vitor, tem que dentro mutar o do seu áudio, Vitor, porque tá dando eco. Isso, obrigado. agora eu posso perguntar uma coisa que eu acredito que é importante para minha posição, é saber, por exemplo, se a definição que você está usando, que critério ela usa? Primeiro, critérios de definição. Eu estou citando dois, mas Ô existem Carlos, mais do que dois. É definitiva, é essencial ou é descritiva? ô Carlos, qual o tipo, qual a forma de continuismo do texto que eu te mandei? Qual a forma de continuismo de que se interpreta num debate que eu ponderei para você no privado, de que o Carlos Nogueira critica, que o tradicionalista critica e que o pessoal aí católico defende? Qual é essa forma? Essa forma que é a que eu não estou criticando aqui? É um Vou espantalho meu? defender. Você está me perguntando, primeiro, nenhum dos autores que você me mostrou, nenhum defende Ah, pelo amor de continuismo. Deus, cara. Continuismo não é Eu, hermenêutica da continuidade, meu ninguém, amigo. Continuismo não é hermenêutica da continuidade, como você disse. Essa sim é uma definição errada. Eu não dei definição nenhuma de tradicionalismo. Você deu uma definição errada de tá, continuismo. ô O Carlos, continuismo, eu vou repetir, o continuismo é um termo. é, mas ele defendeu isso dentro do. Esse Iago ele fazia parte do meu círculo de amizades, né? E me conhecia, por exemplo. não é E só aí, ele, Carlos. Não é só ele, Carlos. É Padre Brian Helson. São inúmeros teólogos que defendem uma posição aqui, o Padre Lucien, que eu estou criticando como hermenêutica da continuidade, como uma colocando aqui como continuismo, que é uma posição que todo mundo aqui, ó, menos você, todo mundo tá aqui bom, sabe que eu beleza. estava Então falando vamos. desde o Ok, então início, eu desde concordo. o início. Que Todo você mundo. concorda o quê? Então Você vamos. está objetando, cara. Tudo bem. Essa é a opinião de todo mundo aqui. Isso aí é continuismo. Agora, eu posso defender a minha posição de continuismo ou não? Eu tenho que seguir a opinião de todos? Ou eu posso defender o que é continuismo? Tá? Pode falar, mano. Posso? O continuismo é uma posição meta-especulativa que é baseada e deduzida a partir de imperativos de lugares teológicos e que são a De regra do novo, jogo, a regra do jogo que por exemplo, possibilitam afirmações você já continuistas, falou isso 10 afirmações mil vezes, ô conservadoras. Fugita. Já Encerre isso falei daí várias ou eu já vezes. vou sair que não Mas tá você quer debater comigo nessa área? Porque, tipo Ô assim, se Fugita, você ô quiser, a gente Fugita, debate, cara. Oi, você é oi, Nicolas. mediador e eu tô falando objetivamente para você encerrar, ou eu já vou sair, que eu tenho 1 hora para ir embora. Isso daqui não vai chegar a Entendi. lugar nenhum, que eu já percebi. O Carlos, Não, Eu, não. ele não quer conversar, ele quer refutar, e ele não vai me refutar, cara. Então eu não vou ficar Eu já te debatendo refutei, coisa que eu não Nicolas. ponderei. Lembra, Que lembra, refutou lembra, o ô, quê? Pelo Nicolas? amor de Deus, cara. Ô, Fugita. peraí, calma aí, Carlos. Termina, Nicolas, pode falar. Tô ouvindo aqui. Então, não, eu tô pedindo para você, para encerrar aqui, eu já vou embora, porque não tá Uhum. chegando em lugar nenhum, tá? Obrigado pelo espaço, eu não estou desdenhando, inclusive Uhum. eu gosto desse ambiente de debate, mas não está chegando em lugar nenhum e peço obrigado pelo espaço que vocês deram. Tá? Entendi. Peço Olha, perdão, mas foi deixa eu. mal educado. Tudo bem, antes de você sair, eu não sei se vai dar para aproveitar o que a gente falou aqui, né, para postar. Enfim, depois eu converso com vocês dois em particular para saber se tudo bem. Eu concordo que não andou. Eu realmente não sei. Eu acho que talvez tivesse que ficar um pouco mais claro no previamente, né, estabelecido o que vocês queriam discutir.
Fugita, Pra é que que- assim, o Carlos, ele não ponderou a tese dele no meu privado porque ele queria me pegar desprevenido. Ele sempre faz isso, mas não tem como, eu não vou ficar fugindo no debate para ficar debatendo nos termos dele a coisa. Eu não quero vencer debate, eu tô conversando aqui Lugares uma coisa. Entendi, Ah, entendi. para de novo, pelo amor de Rapidinho, Deus. entendi. Ó, então vamos fazer o seguinte, olha, eu não vou postar isso aqui que aconteceu, mas eu quero Tá, não só dar precisa. o, mas eu vou dizer o que que eu acho, tá? O que que eu acho que está acontecendo. A gente não teve uma definição realmente clara do que seria. Eu não sei como é que foi essa conversa entre vocês. Eu não sei o que que você falou pro Carlos que você queria Fugita, debater. ô O Carlos. Fugita, ô Não, Fugita, mas desde o início eu coloquei para você na apresentação qual era o tema, cara. não. Sim, aqui na apresentação eu sei o que Qual é? aconteceu. Não, Aqui na então, foi o apresentação eu quê? sei o que Não, então aconteceu. responda. Então responda. O que que foi? Como que iniciou? O que eu propus? Eu Você, propus o você carro. perguntando se o tradicionalismo é uma posição válida, teologicamente válida. Sim, não só válida como uma via possível moralmente, não só uma validade Isso, jurídica. exatamente. E a segunda, que o tradicionalismo não afeta a indefetibilidade da igreja. Isso. Pois é, eu sei. Isso que você falou aqui, eu sei. Eu tô falando só que eu não sei como que foi a conversa de vocês, porque o Carlos não me mostrou também. Ele só falou que Não, vocês mas iam faz debater Não, assim, mas não prática. então, tava. manda um print aqui no chat e tá encerrado. Não, Se tudo era bem. pra encerrar assim. Tudo bem. Eu só tô explicando isso que precisava realmente ficar mais claro. Eu entendi qual que é a sua proposta do debate, Nicolas. Eu acho que é interessante a gente trazer para o canal, eventualmente, se a gente tiver isso bem mais estabelecido. O que eu acho que o Carlos está querendo dizer aqui eu sei que você não precisa de mim para interpretar. O Carlos falou o que falou, você ouviu, você entendeu. Mas eu acho que o Carlos está querendo dizer que definir esses termos dessa forma é uma etapa posterior. Ele está tentando pegar os Ô, pressupostos que Fugita, validam essa definição. eu sei o Aí que esse ele tá debate, dizendo. Ai, meu Deus, mas, cara, é, sério, encerra isso, cara. Virou 2-1. É o então. Fugita. Não, eu não tô. Isso Sem aqui já não vai ser. brincadeira, mas Vitor, isso aqui assim, não vai ser. Vitor, ó, pera aí o rapidinho. tema Isso tinha que aqui estar não bem, vai ser bem mais. claro Vitor, pro moderador, sabe? Vitor. Ai, cara, Eu não já sou acabou o católico. debate. Rapidinho. Eu sei que tu não é Esse católico. debate, Eu conheço, fica tranquilo. esse debate Eu não tô aqui. entrando em. Isso, tá, Fugitas. tudo bem, mas deixa eu Fugita, eu falar não um tô entrando pouco, em deixa eu falar um confronto. Eu só tô pouco, dizendo porque o seguinte: vocês estão julgando as minhas a intenções discussão foi, aqui. olha, Peraí, eu. Vitor, peraí Não, rapidinho. deixa eu Rapidinho, falar Vitor. também. Não, peraí, eu tô concordando com vocês aqui que o debate não andou. Tá? Estou Sim. concordando com vocês que a gente teve uma falha de comunicação para que isso acontecesse. Estou Não, assim, concordando com isso aqui. eu concordo que poderia ter sido bem melhor comunicado. Mas também houve um minha desvio de foco ao longo do decurso e, inevitavelmente, tu também atrapalhou, Fujita, porque tu ponderou demais pro lado do Carlos e tentou interpretar do lado dele, quando, na Não, verdade, a função do moderador deveria ser simplesmente fixar o tema, auxiliar as partes a discutirem. E, sinceramente, quando o Nicolas para me mim era isso convidou, que eu estava. Para mim, a eu mesma posso ter coisa que falhado isso. eu entendi na hora, era o tradicionalismo como condição de possibilidade. Eu particularmente, eu nem entro em questão de conteúdo do concílio também. Tradicionalismo como condição de possibilidade, que Perdão, porra é o essa, cara? tradicionalismo como possibilidade teológica. Como possibilidade Tá, não, teológica. Vitor, eu entendo o que você Foi está isso, falando. entendeu? E a Eu discussão entendo, virou taxonomia de biologia. E o Carlos não, simplesmente não respondeu. E tu tentou interpretar para o Nicolas. Eu Então, assim, não tem como não tem como ter uma usar a discussão analogia de biologia saudável. mesmo. Mas virou ô, isso, Vitor, Carlos. Tu sabe, Carlos, sinceramente, tu não respondeu, Nicolas. Tu sabe disso. E Eu não adianta ficar respondi, puxando cara. o debate Eu para descrição atendi às social. Cara, a gente definições conhece dele. de onde veio o termo continuista. Todo mundo aqui sabe, todo mundo participou dessas merdas, dessas bolhas nefastas, desses grupos do Vitor, Tudo Facebook. eu bem, tudo entendo. Todo bem, mundo mas sabe, cara. eu não posso Continuismo dar não a foi minha uma coisa que tu posição criou, e de mesmo se fosse, isso é irrelevante. foi. Tu mesmo Eu, assumiu que continuismo não é uma coisa acadêmica, é uma coisa totalmente nichada do BR, e tu quer que o cara fique querendo sim. descobrir posição tua. Mas aí eu não posso defender minha posição que eu Mas tu defendi desde o acordou com o início. cara a debater sobre tradicionalismo, não sobre tua posição sobre continuismo. Não, É ele esse o falou ponto que não tá não, ficando. Que eram as assim, duas até agora a coisas. gente tá Eram as duas debatendo coisas, o amigo. tema da Ele discussão, mandou, cara. ele mandou uma mensagem no meu WhatsApp Eu sei onde a ele mensagem que ele mandou. Eu vi, ele me mostrou. tem Eu sei, não adianta tu. tem continuismo ali na mensagem? Tem ou não tem? Se tem, E eu daí? posso defender o Tu que eu concordou com acredito o tema que de é o discussão sobre construísmo. possibilidade teológica. Tu não sabe ler qual que foi o tema. Vocês não conseguem se comunicar nem sobre o tema.
Não é Não, possível que a gente tenha não é ficado 1 hora possibilidade discutindo um tema. primeiro E, que não é Carlos, tu ficou possibilidade 1 hora teológica, falando de meu amigo. criterologia que tu nem elenca. O cara chegou dropando a Eu autoridade elenco, teológica sim. oficial da igreja, maluco. E tu ficou querendo Eu puxar o cara elenco. pra criteriologia que tu tá inventando e achando que a gente é obrigado a saber. Não, eu não estou inventando. Lugar teológico eu inventei? Ou Lugar foi o meu teológico todo mundo profano? sabe que existe, cara. Não é esse o Quais ponto. A são, questão é então? que você Quais são? simplesmente não Fale aí, quis fala debater o aí, tema com o fala Nicolas. aí quais são. Eu não Fala sou quais obrigado são a os te lugares responder, teológicos. nem tu respondeu, Nicolas, por que eu sou obrigado a te responder? Vai Você aprender não a responder sabe. um debate primeiro, que depois tu vem fazer uma pergunta. Bom, todas as perguntas do Nicolas eu respondi, não dei definições, Putz, porque eu grila, cara, acredito como que tu me respondeu? Cara, encerra essa porcaria, velho. Ô, Vitor, no finalzinho eu vi o Carlos respondendo, só que é claro que o Carlos só quis depois tentar dizer que o continuismo pode ser definido Respondeu de outra porcaria forma. nenhuma, Fujita. Para Ué, com isso, eu, velho. eu ouvi ele dizendo que é uma possibilidade teológica. No final ele falou, concordo. Ele falou, consinto. concordo, Carlos falou isso. consigo. Sim, falei. É, Respondi pra a sua mim. pergunta, Nicolas, mas você não quer responder uma pergunta básica, porque você tem medo, porque você não domina o léxico técnico, né? Ah, pelo Então, amor de eu Deus, cara. entendo. É um palpiteiro de Você não veia de domina galo. mesmo. Não, Você não Carlos. domina mesmo. Você é palpiteiro, Carlos. Eu sou palpiteiro? Ô, Nicolas, lembra quando eu te peguei usando um texto do Cardeal Caetano sem dar os créditos? Ô, Eu Carlos, sou você. palpiteiro? Eu sou palpiteiro? Eu peguei você, eu dei uma carcada em você, meu amigo, porque você pegou um texto do Cardeal Caetano e não foi um texto do Cardeal Caetano, foi um texto do Padre Manser e não deu os créditos. Eu bati o olho e vi que era do Padre Manser. Dei uma carcada em você e você ficou caladinho. Tu não vem querer me dizer, vem querer crescer para cima de mim, que exerço a docência na área de filosofia enquanto você é um Zé Ninguém. Não vem querer dizer que eu sou um palpiteiro, não, meu amigo. Você que Ô, levou carcada Carlos, aqui, calma aí, tá? Carlos. Calma aí, Carlos. Não precisa pra tanto, Ele, que- gente. Tá ele, muito. ele, ele que levou carcada, Fugita, não fui eu. Quem levou Sim, carcada de mim foi mas tá ele. indo muito além, Carlos. Tá indo além, tá indo além. Isso Ele daí. até, ele até tá caladinho agora porque ele lembrou, né? Acho que lembrou. Dói, né? Dói, né, Nicolas? Lembrou que levou uma carcadinha, né? Dói. Mas não precisava levar pro coração. As minhas perguntas eram pertinentes porque não é que eu quero te pegar de surpresa, cara. Eu ia explicar tudo para você, tudo, todos os detalhes, e no final das contas a gente ia concordar. O que ia acontecer com o debate, que nós iríamos concordar. E que, na verdade, a única coisa que você teria que admitir é que o que eu coloco como posição criteriológica precede a sua posição teológica. Só isso. E pronto. Essa seria a conclusão, né? Então você não ia levar, eu não ia te botar contra a parede, etc. Quando eu pergunto sobre definição genética ou descritiva, eu quero saber os critérios que você usa para definir uma coisa, só isso. É pecado, né? É pecado? Perguntar isso? Não sei, né? Talvez seja. Para quem levou carcada em relação à cópia das coisas do Padre Mansi, talvez seja uma coisa meio ofensiva. Mas era para ser um debate diferente. Eu esperava mais, tá? Agora, me chamar de palpiteiro, quem levou carcada foi você, meu amigo. Deve estar sentindo até hoje aí no bumbum. Não tô escutando porra nenhuma, Nicolas. Eu também não tô escutando nada que o Nicolas está falando. Oi, Nicolas, não tô escutando nada. Tá indo aí agora? Agora eu tô. Agora tô. Ô, Fala aí. Carlos, só Fala responder aí da sua carcada. carta. Fala aí da É, carcada. ele não vai deixar eu falar. Rodrigo já Pode falar, pegou pô. você mentindo de livro que não leu. Juan já pegou você mentindo de livro que não leu.
Eu já peguei tô Olha, palpitando sobre Kant. O Hasley já falou que tu é palpiteiro. Palpita em um monte de coisa. Pelo amor de Deus. quem, Antes de cara, falar. a Gabi é minha amiga, cara. Calma aí. Você pegou o quê? Eu não entendi. Você fala meio embolado. Quem me pegou lendo, falando que eu li uma coisa que eu não li? Tchau, Quem fez? mano. Tchau, até mais. Falou e não tenho mais interesse nisso. Não, mas fala aí, porra. Quem é que me pegou mentindo? Hum. Rapaz, Ai, ai. isso foi uma confusão só. Não foi da minha parte, viu? Não venham me culpar por esse resultado, porque não foi da minha parte, não. Eu só defini a minha posição, estava defendendo ela, né? Tipo assim, eu até usei um exemplo clássico de lógica para ele entender que para você fazer uma taxonomia de seres, né? Tipo dizer que uma coisa é uma coisa, outra coisa, você precisa de alguma coisa prévia antes, né? Aí eu usei o exemplo da árvore de Porfírio, etc, para ajudar o cara mesmo, não é É, para o exemplo que eu ia dar, porque eu juro que isso, na minha cabeça, na hora, fez total sentido, que eu pensei que ele realmente não, talvez não estivesse entendendo, né? É, por exemplo, se alguém está falando que o concílio, se alguém está falando que o concílio defendeu alguma heresia, e a gente diz que a pessoa não pode fazer isso na Igreja Católica, então essa não é uma posição que possa ser dita nem tradicionalista nem continuista, né? Porque para mim os dois têm que ser católicos, né? Pois é, mas aí que tá, eu concordei com as definições dele para que eu concordei com as definições dele para depois perguntar quais são os critérios da definição, só isso. Se ele dá uma definição, tem que ter algum critério, gente. Você não dá a definição do nada. E existem algumas classificações, como o Fujita sabe, de definição, certo? Existem definições Uhum. essenciais, descritivas, as definições, existem definições reais sobre vários prismas, né? Mas todas têm É, critério, né? eu ia pedir para você tentar explicar para ele a relevância disso na hora, só que aí ele não quis mais debater. Eu falei, tá bom, isso tá bom. Sim, pois é, infelizmente. Ele já veio com uma Carlos, intenção muito. termina aí a gravação? Eu Tá acho que gravando ainda, né? Deixa eu ele terminar a veio gravação. com a intenção muito clara. Ele conseguiu o que ele queria, que